Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira, o seu mentor na preparação para concursos públicos de tribunais e do Ministério Público da União. E hoje eu estou aqui para lhe trazer duas dicas essenciais para você turbinar a memorização das informações que você está recebendo quando está assistindo a videoaula. Se você ainda não é inscrito ou inscrita em nosso canal, clique aqui, inscreva-se agora. E logo depois, aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar um link para baixar meu novo e-book que tem dicas fantásticas para você que está se preparando para os próximos concursos de tribunais ou do Ministério Público da União. Durante a minha mentoria, eu costumo muito conversar com meus alunos sobre a eficácia das videoaulas. Para algumas pessoas, as videoaulas são muito positivas, para outras, nem tanto, e pelas mais variadas razões. Algumas pessoas, por exemplo, não conseguem se concentrar na visualização da imagem do professor. Outras pessoas têm dificuldade de concentração. Por quê? Porque as videoaulas são demoradas. Isso acaba criando um certo tédio, uma certa ansiedade. Na minha opinião, as videoaulas são mais indicadas para aquelas pessoas que estão iniciando o processo de preparação, principalmente para aquelas que não têm formação jurídica. Imagine alguém, por exemplo, que tenha acabado de se formar em biologia, enfermagem, matemática e que esteja se preparando para o cargo de técnico do MPU. Provavelmente, no início da preparação, essa pessoa pode ter uma certa dificuldade para assimilar as disciplinas jurídicas. E nesses casos, as videoaulas podem ser muito úteis. Eu penso também que as videoaulas ajudam muito em relação a disciplinas que são mais técnicas, a exemplo de direito processual penal, direito processual civil, algumas disciplinas que são difíceis de estudar. Olha o caso do direito eleitoral. Você pega o Código Eleitoral para estudar e aí você percebe, que 30% dos dispositivos do Código Eleitoral ou mais já estão revogados. Só que lá não está escrito esse dispositivo está revogado, porque muitas das vezes são revogações tácitas. E pior, às vezes no Código Eleitoral existe uma menção do próprio TSE de que o dispositivo está revogado e a banca na hora da prova vai lá e cobra aquele dispositivo, por mais absurdo que possa parecer. Então, nesse contexto, as videoaulas são muito importantes, por quê? Porque o professor acaba guiando os passos do aluno. Eu mesmo, quando me preparei para o cargo de analista judiciário, eu estudei a disciplina de processo civil por meio de videoaulas. E por quê? Porque eu tinha uma certa dificuldade de assimilar alguns conceitos, principalmente conceitos mais teóricos, conceitos relacionados a aspectos doutrinários e aqueles que possuem variações de autor para autor. E como a banca cobra isso, às vezes se você não tiver um professor para te dar isso resumidinho, para te dar isso mastigado, você acaba tendo dificuldade e às vezes tem que investir um tempo muito grande para ter acesso a esses conceitos. Enfim, a utilização de videoaulas ou não vai depender muito do seu perfil. Tem pessoas que não adianta insistir que aquela pessoa não vai conseguir assistir a videoaulas, já que já existem outras pessoas que, em alguns casos, as videoaulas são muito indicadas, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade muito grande de assimilação de conteúdo, às vezes a pessoa nunca teve um primeiro contato com aquela matéria, então as videoaulas, nesse caso, serão muito úteis. O grande problema da maioria das pessoas que assistem a videoaulas é que elas costumam concluir que o simples fato de estarem assistindo a videoaulas, por si só, já é suficiente para a absorção de todo o conteúdo necessário para responder às questões de prova. Aí a pessoa fica lá anos e anos estudando por meio de videoaulas, não consegue a aprovação e não sabe por quê. Eu lhe digo por quê. Porque ela ficou ali somente focada em videoaulas. Não fazia uma leitura da lei seca, não lia uma doutrina específica, não resolvia questões, mal fazia revisões. Então, nesse contexto, as videoaulas, ao invés de ajudarem, acabaram prejudicando e muito a preparação daquele candidato. Anote aí. Se você é daqueles que tem o hábito de estudar por meio de videoaulas, eu vou lhe passar duas dicas básicas que vão aumentar e muito o seu poder de memorização das informações que são transmitidas pelo professor. Primeira dica: anote apenas as informações mais importantes que foram transmitidas pelo professor. Alguns alunos optam por anotar tudo que o professor está falando na videoaula. Até as respirações, até as vírgulas, até as brincadeirinhas, o aluno tem o hábito de anotar. Mas se você faz isso, fique sabendo que o seu índice de memorização desse conteúdo vai ser muito pequeno.
E o pior, se você se limita a transcrever o conteúdo e não realiza revisões periódicas daquela transcrição que você fez, a sua absorção do conteúdo acaba sendo ainda menor. E para ser sincero, vai ficar ali em torno de 10 a 15% do conteúdo que você estudou. Você tem noção do tempo que você está perdendo com isso? A partir de agora, limite-se a anotar apenas aquilo que é mais importante dentro da sua percepção. Ah, professor, mas eu não vou saber delimitar o que é mais importante dentro daquilo que o professor está falando. Calma, essa importância é de acordo com seus próprios critérios. Em outros momentos, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre uma técnica que nós podemos implementar para que você tenha pelo menos uma noção do que é mais importante, envolvendo aquilo que o professor vai falar. Deixa eu só adiantar rapidinho. É o seguinte, vamos supor que o professor está ministrando uma aula sobre atos administrativos. Se você, antes de assistir a aula, der uma olhada em questões sobre esse tema, você já vai ter uma noção um pouco melhor sobre o que é mais importante dentro daquele assunto. Então, quando o professor estiver transmitindo o conteúdo, com certeza você já vai ter condições mais apropriadas de selecionar apenas aquilo que é mais relevante dentro do conteúdo. E só o fato de você estar ali pensando no que é mais importante já está fazendo o quê? Já está fazendo com que a sua memorização se torne mais intensa. Porque quando você simplesmente está anotando o que o professor está falando, você não está memorizando nada. Você está preocupado ou preocupada em não perder alguma fala do professor. Mas quando você está refletindo sobre o que ele falou para saber o que verdadeiramente deve ser anotado, ali você já está aumentando consideravelmente o seu nível de fixação do conteúdo. Segunda dica. Antes de assistir a videoaula, verifique qual será o conteúdo abordado pelo professor. Se você já sabe qual é o conteúdo que vai ser ministrado pelo professor, é muito interessante antes você dar uma folheada no material escrito sobre aquele tópico. Por quê? Porque aí quando o professor estiver expondo o conteúdo, aquilo já não vai ser mais novidade para você e a sua memorização vai aumentar e muito a partir daquele momento. Vamos supor que o professor vai tratar do tema improbidade administrativa. Olha, se você pegar a Lei 8.429/92 e der uma lida antes daquele conteúdo, eu penso que você não vai investir mais do que meia hora. Entretanto, esses 30 minutos que você investiu vão fazer com que o seu poder de memorização vá lá em cima. E quando você estiver fazendo as anotações do que é mais importante, você vai saber pontualmente o que deve ou não ser anotado. Por quê? Porque às vezes o professor ele está apenas citando exemplos, contando histórias para exemplificar, para demonstrar a prática de uma situação. E aí você já vai estar antenado. Isso aqui eu não vou nem anotar não, porque é só um caso prático, né? Que ele usou para explicar, eu já entendi. Então não vou nem anotar esse exemplo aqui, que se eu fosse anotar isso aqui, eu iria investir umas 2 folhas de caderno. Não vou nem investir essas 2 folhas. Vai me economizar um tempo muito grande quando eu precisar, no futuro, fazer as revisões. Olha, eu volto a dizer, não é para você fazer um estudo aprofundado sobre o tema. Basta que você dê uma folheada ali de 15, 20 minutinhos no material que você tem. Ou, se você perceber que o professor vai tratar de um tema que já está regulamentado por lei, como você tem um exemplo aí, né? Lei de improbidade administrativa, lei de licitação, processo administrativo, alguns tópicos de constitucional. Então, se aquele conteúdo já estiver regulamentado, já estiver tratado em lei, leia primeiro o texto do dispositivo legal para depois você assistir a videoaula. E, independentemente do tempo que você tenha, eu vou ter só 5 minutos. Não tem problema. Esses 5 minutos são muito mais eficazes no processo de memorização do que você correr direto para as videoaulas. Se você for diretamente para a videoaula, você vai ter aquela sensação de que tem que anotar tudo que o professor está falando e, no final das contas, não memoriza nada. E é óbvio, né? Depois que você fizer a leitura do material que você tem, seja o texto da lei, seja o seu curso em PDF, seja o seu livro, depois você assiste a videoaula e depois disso tem que fazer o quê? As famosas revisões. Porque se você não fizer revisões, o seu nível de retenção de conteúdo vai ser mínimo, principalmente a médio e longo prazo. Vamos combinar o seguinte, se você tem o hábito de estudar por videoaulas e tem alguma técnica, tem alguma maneira de memorizar melhor o conteúdo, poste aqui embaixo nos comentários. Em breve eu vou passar por aqui e nós vamos trocando uma ideia. Pode ser que a sua experiência seja muito útil para outras pessoas e vice-versa.
e aí você acaba aumentando a sua produtividade e chegando cada vez mais perto da tão sonhada aprovação. E se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, porque isso é muito importante para mim. Só quando você comenta, você sugere, você sugestiona, é que eu tenho condições de saber se a qualidade dos vídeos está dentro daquilo que você precisa. E o meu objetivo é favorecer o seu percurso rumo à aprovação. É uma parceria que nós temos. De um lado, eu gravo os vídeos que você precisa, com as orientações que lhes serão muito úteis, e de outro, você dá o seu joinha e compartilha com seus amigos. Pode ser assim? Combinado então. Bons estudos para você e nos vemos em breve. Até mais.